Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos iniciar parte do nosso curso gratuito de formação de professores, ah, onde nós vamos conversar hoje na primeira aula sobre disciplinas, né, ou matérias ou conteúdos que todos os professores deveriam ter ou deveriam ter estudado nas suas formações, né, nas suas formações de licenciatura de uma forma geral, mas acabam não tendo. Então hoje nós vamos conversar a respeito disso e como também ter uma vida intelectual, né, a busca pelo conhecimento, por mais entendimento do mundo através dos livros. Então a gente vai começar falando um pouquinho hoje nessa primeira aula o que você deveria ter tido no seu curso de licenciatura e que de repente você não teve, e se teve, teve pouco conteúdo, né? Se você teve poucas aulas a respeito ou teve poucas práticas a respeito de determinados assuntos, e alguns deles você acabou nem tendo. Então, fica aí a dica de alguns assuntos que um bom professor, um professor que busca conhecimento, busca uma vida intelectual melhor, para oferecer mais conteúdo para os seus alunos, para oferecer técnicas diferenciadas de ensino, para observar melhor os seus alunos e conseguir realmente passar esse conteúdo, esse conhecimento para eles e fazer essa transformação real de vida na vida deles, né? Então, um dos conteúdos, eu numerei aqui algumas informações e aí a gente vai discutindo no decorrer dessa aula, né? E dessas aulas também. Gostaria que você curtisse, compartilhasse esse vídeo com outros professores ou com, de repente, pais que se tornaram pais educadores, principalmente do ano passado para cá, por conta da pandemia. São pais que estão buscando conhecimento para ensinarem para os seus filhos em casa. Então, de repente, esses pais buscarem esse conteúdo que eu vou propor aqui para vocês como uma carga horária de um curso de licenciatura real, né? O que realmente deveria se ensinar num curso de licenciatura e que muitas vezes não se tem. Né? Então, compartilha, curte, faz comentários aí embaixo, né, para a gente poder montar outros vídeos, outros tipos de curso, para você também, sei lá, conhecer um pouco mais e crescer em conteúdo. Os cachorros estão aqui, mas não tem problema, a gente continua assim mesmo. Curte, compartilha, né, se inscreve, faz os seus comentários aí. Bom, o que realmente precisa ter num curso de licenciatura para um professor ele ser muito bom, né? Várias coisas. Algumas dessas aqui, dessas bases que eu vou passar para vocês, não tem nos cursos, tá? E alguns tem e quando tem é muito pouco. Então, uma das disciplinas que geralmente se tem é filosofia, psicologia, história e sociologia da educação. Né? Isso é a base do curso de pedagogia, né? Mas deveria também ser a base dos cursos de licenciatura das outras disciplinas. Né? Então, química, matemática, língua portuguesa, história, inglês, todos eles deveriam também ter filosofia, psicologia, história e sociologia da educação. Muitas vezes esses cursos eles têm, mas é bem pincelado e muitas vezes eles juntam, por exemplo, filosofia e sociologia da educação em uma coisa só, sendo que deveria ser estudado separado com uma carga horária bem pré-estabelecida no currículo para que esses professores possam estudar separadamente, né, esses autores e esse conteúdo e de repente numa aula fazer um debate juntando as salas e compartilhando as informações para que essas duas disciplinas, por exemplo, pudessem se interrelacionar. Né? Então, o que um professor precisa buscar? Filosofia, psicologia, história e sociologia da educação de uma forma mais ampla, né? Dando base para cada parte dessa, uma disponibilidade de carga horária maior. Né? Depois disso, o professor ele deveria ter uma disciplina de didática geral e especial com uma carga horária maior. O que eu vejo muito nos cursos é que realmente essa disciplina de didática ela vem sendo dada de uma forma muito teórica e pouco prática. E isso quer dizer que os professores não conseguem praticar partes do que faz a sala de aula
ter uma vivência, ela ser viva, vamos dizer assim, né? Que é um planejamento de curso, um planejamento de aula bem feito, né? Saber realmente o que vai ser colocado dentro do currículo daquela disciplina, né? Os tipos de avaliação que esse professor pode fazer, né? Ou de que forma ele vai depois corrigir com esses alunos, ou de que forma que ele vai poder fazer um trabalho de recuperação com esses alunos. Essa prática da didática, não só a geral quanto a especial, na verdade o que a gente vê é somente a teoria e não a prática. E muitas vezes é sempre o mesmo autor que é estudado, que eu não tenho nada contra, eu acho até interessante, mas geralmente os cursos só passam o Libânio, né? Famoso Libânio. E sendo que nós temos outros autores bem importantes, depois eu posso até falar um pouco sobre didática geral especial com vocês, numa outra oportunidade, não é a proposta do nosso curso aqui, mas deixar claro que é importante que os professores estudem didática geral e especial de outros autores e que eles possam praticar, porque didática é prática, praticar os conteúdos dessa teoria que é passada e que muitas vezes a gente sabe, como eu venho repetindo, e que você passou por uma licenciatura, né? Você que fez pedagogia ou qualquer outra licenciatura sabe que muitas vezes os cursos não oferecem essa prática para a gente. Outra disciplina que também é bem importante são duas disciplinas que deveriam ser separadas e que eu separei aqui, que são técnicas de ensino tradicional. Né? Então, de que forma que o professor deve se comportar em sala de aula? Né? E quais são as técnicas que a gente pode utilizar, né? Quais os tipos de atividades que a gente pode propor para o aluno em sala de aula, de que forma esse professor pode expor os conteúdos para esses alunos, né? Então, de uma forma mais tradicional, um pouco mais essência de sala de aula. Né? E uma outra disciplina que também está correlacionada são técnicas de ensino, mas ligado à tecnologia. Afinal de contas, hoje em dia, a gente, com esse ensino, com essa questão de ensino online, ensino à distância, existem hoje técnicas, né, voltadas com a tecnologia, de ensino híbrido, ensino híbrido, desculpa, né? Gamificação e outras atividades voltadas aí para o meio da tecnologia, onde o aluno ele pode sim aprender também, né? Não que isso seja a base, mas ele pode aprender de uma forma um pouco mais lúdica também utilizando a tecnologia. E a gente não vê isso. Né? Mesmo com o ensino à distância há muitos anos já no mercado, né? Os cursos de licenciatura muitas vezes não falam de como a tecnologia pode nos ajudar no ensino e no sistema de ensino-aprendizagem. Então, a gente teria duas disciplinas aí separadas, uma de técnicas da forma tradicional e uma disciplina de técnicas de ensino e tecnologia. Né? Pouco se fala sobre isso. Né? Mas tudo bem, estamos aqui, né, para a gente abrir os horizontes e ver que um professor, ele realmente tem que estudar muito, ele tem que, não só a disciplina a qual ele leciona, mas ele tem que ter uma boa base de outros conteúdos. Fora isso, um pouquinho, ou uma noção, ou uma apresentação de administração escolar, né? Qual a função das pessoas que estão à volta? Né? O que um coordenador faz, o que um supervisor de ensino, né? Um orientador vocacional, o diretor, né? O diretor da escola. Aí, quando você fala de administração escolar, você também pode pôr as questões de leis, né? Leis de diretrizes e bases, BNCC e outros documentos importantes, né? Antigos PCNs também, se for o caso, para ter uma comparação com a BNCC de hoje em dia, e você ter uma noção de como era o ensino antigamente, como era a questão administrativa antigamente e como é hoje. Então, nessa questão da administração escolar, saber a hierarquia, né? As questões das leis, qual a função do MEC em tudo isso, a função da CAPES, a função de outras
os fundos que financiam o ensino no Brasil e tudo mais. Então, nessa questão da administração escolar, seria uma base ou, sei lá, de repente uma disciplina com uma carga horária um pouco mais alta, mas pelo menos para saber o que você, qual é a sua função e quais são as funções das outras pessoas que se envolvem na questão da educação no Brasil e a questão do ensino-aprendizagem de uma forma geral. Né? Então, seria uma disciplina bem interessante, né? Como é a administração de uma escola, o que rege, como é o funcionamento das matrículas, e entender um pouco mais esse sistema que muitas vezes os professores não sabem, né? E que quando sabem, sabem o mínimo do mínimo do mínimo e também não fazem questão porque também não é apresentado. Outra disciplina a qual eu tenho defendido bastante e já conversei com algumas pessoas, eu já fiz 2 palestras voltadas para essa questão e também já conversei com outros professores, também falo, vira e mexe com as pessoas, é a questão da neurociência e da biologia. Né? Então, quando eu falo de pessoas, quando eu falo de sistema de ensino-aprendizagem, eu falo de 2 coisas muito importantes. Eu falo do comportamento humano, né, e como ele funciona e como ele é, e eu falo também como é o sistema neurológico desse comportamento. Né? Então, eu não vejo só a questão comportamental, mas eu vejo dentro do cérebro como tudo isso funciona. Né? E quando a gente fala de sistema de educação, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de memória, de comportamento, memória de curto prazo, longo prazo, a gente tem uma demanda muito grande da questão científica envolvida e a neurociência é a que pode nos dar a base, e a biologia. Então, deveria ter, né, nos cursos de licenciatura, uma disciplina de neurociências, ou separado com a biologia, ou junto com a biologia, a neurobiologia, né, ou neurociências, para que as pessoas entendessem melhor o que é o ser humano, né? E entender melhor como que funciona essa questão do ensino-aprendizagem através dos neurônios e através da mente em si, né? A capacidade cerebral, né? Uma outra disciplina que, assim, eu pus um asterisco aqui nas minhas anotações, porque não necessariamente deveria estar, mas hoje se fala muito, é da inteligência emocional e do coaching educacional, né? Ou pelo menos deveria ter uma pincelada a respeito disso, de como a inteligência emocional dos nossos alunos e como um professor ou um coordenador, ele pode ser um coach, trazer uma motivação e melhorar o desempenho desses alunos em sala de aula. Né? Trabalhar especificamente com um aluno ou com um grupo de alunos, né? Ver as inteligências múltiplas ou aquilo que tem mais desenvolvimento dentro da inteligência emocional e do coach. Então, seria uma disciplina assim que eu colocaria um asterisco, não necessariamente deveria estar no pacote, mas que, como se fala muito de desenvolvimento intelectual, eu acharia até interessante falar um pouco, ter essa disciplina no currículo, num curso de licenciatura de uma forma geral, tá? Isso eu não estou especificando só da pedagogia, mas de todos os cursos. Depois disso, aí são disciplinas que eu acho meio... são básicas, né? Primeiro que todo professor, hoje no Brasil, ele deveria saber o mínimo de língua portuguesa. Afinal, é a língua que ele fala, afinal, é a língua a qual ele vai se comunicar com seus alunos. Então, um professor de outras disciplinas, né, o de língua portuguesa e o de língua inglesa, eles acaba facilitando um pouco para eles, porque faz parte da licenciatura. Mas todo professor deveria saber língua portuguesa, né? Suas regras ortográficas, a sua análise sintática, saber uma base, pelo menos ter um conhecimento do conteúdo do ensino fundamental 2. E isso vale também para uma outra disciplina que eu também acho que deveria ter, que é a matemática, né? Então, eu numerei aqui como 7ª e 8ª, né? Desculpa, 8ª e 9ª, a língua portuguesa e a matemática. Então, uma carga horária para a língua portuguesa e uma carga horária para a matemática,
né? E o professor ter uma base, pelo menos, ou ele fazer uma revisão desse conteúdo, dos conteúdos do ensino fundamental 2. Ah, Juliana, mas aí você está exigindo muito. E se eu já estou fazendo uma licenciatura em matemática? Aí tudo bem, né? Aí não necessariamente precisaria, porque essa é a base da disciplina básica que você já vai estudar para ensinar os seus alunos. Mas um curso de matemática sem um curso de língua portuguesa não tem sentido, né? E um curso de língua portuguesa sem um pouco de matemática também não tem sentido, né? A língua portuguesa, ela é uma questão lógica. Quando você começa a estudar as regras gramaticais, você estimula no cérebro dos professores e dos alunos questões lógicas, questões diferenciadas. Então, seria interessante a língua portuguesa e a matemática como base, até porque os professores precisam ter essa base para dar suporte para os seus alunos, isso de uma forma geral. Então, um professor de geografia, ele deveria sim ter uma base de língua portuguesa e matemática, por que não? Né? Ou, de repente, um professor de física, por que ele não poderia ter matemática básica mas ele já vai ter. Não tem problema. Independente disso, ele deveria saber língua portuguesa e matemática. Uma língua estrangeira. Nossa, mas uma língua estrangeira? Sim, uma língua estrangeira que, de repente, dependendo do curso, ele poderia escolher, né? Aqui no Brasil, nós temos ainda a língua inglesa e a língua espanhola como básico, mas dependendo das faculdades, se elas quiserem colocar uma disciplina de francês ou de italiano ou de alemão, isso vai depender muito da forma como ela quer trabalhar, mas todo professor deveria ter o mínimo e saber o mínimo de língua inglesa ou língua espanhola. Me choca muito nós no Brasil, cercado por países aqui na América Latina, de países que falam espanhol, e muitos aqui no Brasil não saberem falar espanhol. Eu, por exemplo, sou uma delas, a qual já iniciei um curso uma vez, né, e parei, e hoje me faço essa reflexão da importância de ter uma língua estrangeira, né? Eu sou professora de língua inglesa, mas de repente estudar uma outra língua estrangeira, né? Até pra prática intelectual desse professor, né? Fora isso, a disciplina a qual o professor se propôs a estudar. Então, se ele é professor de geografia, ele vai ter que estudar todas as questões de geografia. Se ele é um professor de filosofia, todas as questões filosóficas. Então, assim, se você for ver, a quantidade de disciplinas que deveriam ter num currículo de licenciatura no Brasil extrapolaria com certeza os 3 anos que é dado para a licenciatura, a qual eu sempre brigo e falo que é uma quantidade muito pequena de carga horária, de anos, né, para se estudar. Eu acredito que um curso de pedagogia ou de licenciatura, de uma forma geral, ele deveria ser por volta de 5 a 6 anos, né, e não 3. Já era 4 uma época onde você tinha bacharelado e licenciatura, mas eu acredito que uma carga horária de 5 a 6 anos, para que o professor ele possa realmente ser preparado para o mercado de trabalho, para ser um bom profissional, para ele ter as práticas a qual ele precisa para lidar em sala de aula e saber o conteúdo a qual ele vai lecionar durante a sua vida. Então, um curso de medicina não são 6 anos? Por que um curso onde eu formo pessoas através do conhecimento, a gente acaba influenciando até muitas vezes no caráter ou no conhecimento, nós preparamos essa pessoa para uma base profissional, e por que o curso de licenciatura é tão curto no Brasil, com uma carga horária tão baixa, com conteúdos muito pobres, muitas vezes, né, aonde a carga horária de determinadas disciplinas que são importantíssimas não são dadas a devida atenção, e se é uma carga horária baixinha, assim, só para dizer que tá ali no currículo, né? Hoje em dia a gente tem disciplinas que não, muitas vezes nem tem tanta necessidade assim, é dado muito mais ênfase do que a disciplina em si, que a disciplina, por exemplo, do conteúdo básico a qual esse professor precisa se interessar, precisa aprender, precisa
ter de base para passar para os seus alunos. Então, realmente, precisaria de muito mais tempo para um professor se preparar, né? E é por isso que, em seguida, muitas vezes, um professor, a qual aquele percebe rapidamente que o curso de licenciatura ele é muito fraco, ele já vai direto para uma pós-graduação para que ele possa tentar correr atrás do prejuízo e aí se organizar um pouco mais dentro da disciplina a qual ele se propôs a partilhar conhecimento. Outra coisa que é necessário para uma formação bacana é uma vida intelectual, uma vida de leitura, de prática de leitura, né? E aí eu tenho duas sugestões para você. Eu sou professora de língua inglesa, mas já dei aula de língua portuguesa uma época. E eu tenho duas sugestões como prática de leitura e não só como prática de leitura, mas para você realmente aprender a ler, né? Entender o que você está lendo, memorizar o que você está lendo e fazer disso, usar esses conteúdos, independente da disciplina que você venha a propagar aí, né? A ensinar aí durante o seu tempo profissional. Um é Como Ler Livros, do Mortimer Adler, um livro muito bom, um livro a qual você realmente vai aprender a ler, né? Aprender a fazer as suas anotações, aprender a memorizar o conteúdo e aprender o conteúdo que você está lendo. Então, Como Ler Livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, do Mortimer Adler. Esse livro ele é achado em algumas, vocês podem procurar na internet, fica bem mais fácil, mas é um livro distribuído também pela Realizações. Eu vou também colocar para vocês na descrição do vídeo direitinho onde vocês podem achar esse livro. Espetacular. O conteúdo que tem lá, você não vai achar na faculdade. Você não vai achar na sua faculdade, principalmente você, aluno que faz letras e pedagogia, você não vai achar esse conteúdo. Então, eu já estou te passando para você ler com calma. É um livro que não dá para ler com pressa, é um livro no qual você vai ler, fazer anotações, e dessas anotações você vai ter as suas práticas de leitura para aumentar aí o seu conhecimento de uma forma geral. Outro livro, a qual você também pode pesquisar e procurar, é História da Literatura Ocidental. O autor é o Otto Maria Carpo. É um compêndio de livros, se eu não me engano são 5 ou 6 livros, eu estou no primeiro, mas já é uma sugestão que eu dou para você, aonde ele realmente coloca a história da literatura total ocidental e aí ele vai dando sugestões no decorrer da leitura de livros a qual você deve procurar essa referência desse contexto histórico. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, ele falando da literatura grega, ele já logo de início já pede para você ler Ilíada e Odisseia, né? Então, aí você entende todo o contexto histórico com Otto Maria Carpo, e aí você vai lá e pega essas referências bibliográficas para entender esse contexto histórico a qual você já está estudando. Também é um livro, né, História da Literatura Ocidental, que você não vai conseguir ler rapidamente. Você também vai precisar de lápis na mão, borracha, muitas anotações, porque realmente aumenta a sua vida intelectual. E isso serve para qualquer professor, né? Independente da disciplina a qual ele está se propondo a estudar para depois lecionar, né? Mesmo ele fazendo matemática, física, ciências, não interessa, porque isso vai correlacionando com a história da disciplina a qual você também está lecionando. Então é muito interessante, muito legal. Então, para repetir, fazendo um resumo dessa nossa primeira aula, nós temos filosofia, psicologia, história e sociologia da educação como disciplina. Nós temos depois didática geral e especial. A terceira disciplina seria técnicas de ensino tradicional. A quarta, técnicas de ensino e tecnologia. A quinta, administração escolar e leis. A sexta, neurociência e neurobiologia. A sétima, inteligência emocional e coaching educacional. Oitava, língua portuguesa. Nona, matemática. Décima, língua estrangeira.
11ª, a disciplina base a qual você se propôs aí na sua licenciatura, né? Se você está fazendo química, de repente está fazendo uma licenciatura em psicologia, ou uma licenciatura, de repente, em história, né? Em física, essa seria a sua disciplina base. É muito conteúdo, né? E para uma vida intelectual, como ler livros de Mortimer Adler ou né? História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Essa é a nossa primeira aula desse curso. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, distribua para os seus amigos, porque é uma forma da gente compartilhar informações, da gente estudar um pouco mais e saber que realmente nós, como professores, temos uma responsabilidade muito grande, né? O conhecimento e o conteúdo que nós temos é a base, né, para nós fazermos um bom trabalho e principalmente para que a gente possa ensinar realmente de verdade os nossos alunos. Um super beijo, um super abraço, até a próxima aula. A gente se vê até lá. Tchau, tchau.